Provavelmente se você tem uma queixa e consegue resolver ela de uma forma mais simples, provavelmente essa técnica vai te interessar. Do que eu estou querendo falar? Se você tem a flacidez mamária e está à procura de uma mastopexia, né, ou seja, a cirurgia para a elevação das mamas, uma coisa que pode te incomodar bastante é o tamanho da cicatriz, tá? E de fato eu concordo contigo, se a gente consegue ter uma oportunidade de fazer uma cirurgia com a cicatriz menor, obviamente essa técnica será escolhida, tá? E por que eu estou falando isso? Talvez você não saiba, mas na mastopexia, a cirurgia de elevação das mamas, a gente tem uma técnica que é redutora de cicatriz, ou seja, ela consegue, em comparação com a técnica anterior, ela consegue resolver o teu problema de uma forma mais assertiva e com menor cicatriz. As cicatrizes, elas podem atrapalhar pelo fato de que quando elevar a sua mama e você quiser usar um decote, por exemplo, ela não apareça aqui no centro da mama ou ela não venha muito para a lateral aqui, a ponto de aparecer em certas roupas, em certos biquínis, tá? Então, quanto menor a cicatriz, mais livre você vai ser para poder escolher sua roupa sem a necessidade de ficar escondendo cicatriz. Isso quer dizer que cicatriz é feio? Não. Então, obviamente, se você puder esconder essa cicatriz, claro que a gente vai escolher essa técnica, tá bom? Então, de uma vez por todas, para você entender, né, o que é e por que essa técnica short scar, ela vai reduzir a cicatriz em comparação com a outra. Mas uma coisa, não é para dizer que toda paciente de mastopexia vai ter uma cicatriz minúscula ou pequena demais. Não, para o seu caso, na sua flacidez, se a gente fizer, por exemplo, uma mama com a técnica short scar, ela com certeza vai ser menor do que a mama que, por acaso, a gente fosse fazer com uma técnica convencional, que daria mais, que daria maior. Então, para você entender, você precisa entender um pouquinho da física, tá? Como é que a gente tira a pele? A resultante dessa retirada de pele que vai me dizer qual é a cicatriz que vai ser maior ou ser menor, tá bom? Então, essa técnica do lado de lá é a técnica convencional, tá bom? E a técnica do lado de cá é a short scar, que é a de redução da cicatriz. Ok? Se você for prestar atenção nessa marcaçãozinha da mama aqui, dessa ilustração cirúrgica, você vai ver que a quantidade de pele retirada na base mamária, se vocês estão vendo aqui os desenhozinhos que eu estou fazendo, ela vai de uma ponta a outra da mama, tá? Então, quando a gente joga o tecido lá para dentro e vai ressecar, ressecar e tirar o tecido mamário, a resultante ela vai ficar bem grande, tá? Porque nessa técnica a gente puxa a mama para baixo, tá certo? Quando a gente puxa a mama para baixo, ela vai, obviamente, gerar uma cicatriz maior, tá? Então as pacientes falam assim, doutor, qual vai ser o tamanho mais ou menos da minha cicatriz? Aí eu falo, se for a técnica convencional, ela olhe para o seu espelho, veja em que momento começa a dobrinha da sua mama, da queda, e até onde ela termina. A convencional ela vai exatamente daí ou até um pouquinho mais do que isso aí, tá? Na técnica short scar, como a gente muda o vetor que a gente tira a pele, a gente vai reduzir esse tamanho, tá? Então, em comparação com a outra, como a gente tira a pele mais verticalmente, tá? E ao redor da areola, a gente consegue diminuir essa cicatriz de baixo. Não sei se vocês conseguem entender e visualizar isso. Então, ao invés de puxar a mama para o meio ou para baixo, eu puxo ela para o meio e para cima, tiro o excesso de pele pela areola e, logicamente, a sua cicatriz resultante vai ser ao redor da areola, tá certo? Por exemplo, aqui, essa vertical vai manter e o que vai reduzir é essa de baixo aqui, tá certo? Então, as técnicas de redução da cicatriz não vão reduzir a ponto de você não precisar cicatriz na areola, nem essa vertical aqui, mas a cicatriz de baixo, tá bom? Então, é uma técnica bem bacana, onde a gente consegue trazer uma maior estabilidade para o implante, tá? Ou quando não é utilizado o implante também da mama, porque ela vai ajustar a pele de uma forma mais bacana. Outra coisa bem interessante que essa técnica, duas coisas na verdade interessantes que essa técnica permite. A primeira, a segurança da vascularização da areola, tá certo? Existe um probleminha chamado necrose de areola, que quanto mais baixa for a areola, maior
queda da mama, maior risco disso acontecer. O que vai gerar essa necrose de areola? A necrose é uma falta de circulação, tá? Então, quando a gente eleva a mama, pode acontecer de faltar um pouquinho de sangue nessa areola, a ponto de a areola ficar um aspecto mais cicatricial, tá? Na técnica Short Scar, a própria técnica, essa que eu te descrevi, ela vai diminuir a chance disso acontecer, tá? Porque ela consegue levar mais aporte de sangue para a areola nesses casos. E a segunda, talvez seja até seu caso, muitas mulheres queixam dessa parte um pouquinho, até gostaria de fazer uma lipoaspiração, né? Muitas mulheres fazem a mama e uma lipoaspiração que a gente chama de tórax lateral. Essa tórax lateral aparece por dois motivos, obviamente gordura e também a flacidez ao longo do tempo, tá? Imagina, depois eu espelho, se eu baixo a mama, eu não consigo melhorar o aspecto desse tórax lateral. Mas se eu puxo a mama para frente e para o meio, eu melhoro essa qualidade dessa pele daqui. Então a gente acaba matando dois coelhos com uma cajadada só, melhorando a parte do tórax lateral, assim como a questão mamária de fato, tá? Vou passar um vídeo aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre essa técnica, tá bom? Então, mastopexia. Então esse é o vídeo de mastopexia, tá certo? Onde vai ilustrar basicamente o que eu estou querendo falar. A gente tira um grande excesso de pele, tanto na parte periareolar quanto na vertical. A gente vai fazer a retirada do tecido mamário excedente, né? Vai posicionar ou não a prótese, tá certo? E quando for fechar, a gente puxa ela para o meio, tá certo? Fazendo com que tenha a cicatriz na areola e na vertical, tá certo? E vocês conseguiram entender bem, mas é uma técnica bem bacana, tá? Então, por que essa técnica me favoreceu a estudar cada vez mais para entregar esse tipo de resultado? Porque eu sei, eu tenho pacientes, familiares inclusive, que se incomodaram com aquelas grandes cicatrizes das técnicas antigas. Então, a gente conseguindo entregar um bom resultado, estável, duradouro, com prótese ou não, tá? Reduzindo uma cicatriz, com certeza te fará mais feliz, ok? Então, se você gostou desse vídeo, quer mais conteúdos assim explicativos, para ajudar você a entender um pouco mais sobre a sua cirurgia que você está gostando, dá um joinha, curte aqui, comenta, não esquece de compartilhar com suas amigas que precisam saber desse tipo de técnica e fiquem à vontade para mandar dicas para a gente continuar aqui com mais produção de conteúdos. Um abraço.